Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e na aula de hoje vamos explorar o conceito fundamental da física, a força resultante. A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o objeto. Para entendermos melhor esse conceito, precisamos primeiro compreender o que são vetores e como eles podem ser usados para representar forças. Nesse vídeo, vamos aprender como usar os vetores para representar forças e como podemos calcular a força resultante utilizando a regra do paralelogramo. Essa regra que nos permite determinar a força resultante a partir de forças individuais que atuam sobre o objeto. Entender a força resultante é fundamental para compreendermos o movimento dos corpos e para resolvermos problemas de física que envolvem interações entre diferentes tipos de força. Ficou interessado? Então fica aí, não vai embora não. Depois da vinheta, tem mais! Como vimos anteriormente, força é uma grandeza vetorial. E por ser uma grandeza vetorial, ela fica bem definida informando três coisas: o módulo, a direção e o seu sentido. Para representar uma grandeza vetorial, vamos fazer uso de uma entidade da matemática chamada vetor. O vetor ele vai auxiliar na representação gráfica de uma grandeza vetorial. Mas o que seria um vetor? Um vetor é um segmento de reta orientado. Ele tem uma origem e ele vai ter uma extremidade. Perceba que o nosso vetor ele recebe o nome vetor A. E esse Azinho ele tem uma setinha em cima. Essa setinha é para mostrar para a pessoa que está lendo que você está representando uma grandeza vetorial, uma grandeza que fica bem definida, além do valor numérico, ter a necessidade de você informar a direção e o sentido. Então, grandezas como força, aceleração, velocidade, vocês vão perceber que nas próximas aulas elas vão aparecer com uma setinha em cima, porque elas são grandezas vetoriais. Elas precisam que a gente informe a direção e o sentido para que elas fiquem bem definidas. Outras grandezas como massa, tempo, temperatura, volume, vocês vão perceber que não vão levar essa setinha, porque elas são grandezas escalares, e grandezas escalares, só relembrando, elas não precisam que você informe direção e sentido, não faz sentido a gente informar, dar a ideia de direção e sentido para grandezas escalares. Basta que você informe o valor numérico. Muito bem. E como é que você vai representar? Como é que o vetor auxilia na representação de uma grandeza vetorial? Bom, como vocês estão vendo aqui, ela tem uma reta. A reta ela vai mostrar a direção dessa grandeza. Nesse caso, nós temos a direção horizontal. Para que lado essa reta aponta? Eu tenho o sentido. E o tamanho desse vetor vai mostrar o módulo. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação em que eu tenho duas pessoas puxando uma caixa, tá? E cada uma dessas pessoas faz uma força, F1 e F2. Mesmo não colocando nenhum tipo de número, vocês conseguem perceber que esse indivíduo aqui está fazendo uma força maior. A intensidade com que ele aplica a sua força é maior do que o segundo indivíduo. Por quê? Pelo tamanho do vetor. Então, o tamanho dá a ideia de módulo, de valor numérico, de intensidade desse vetor. Então, vamos perceber que é muito comum, nos exercícios de física, a representação de forças por vetores. Então, por exemplo, imagina que você tem um carro e você queira representar a força que uma pessoa aplica neste carro. Você usa um vetor. Então, você tem o vetor F1, tá vendo? F indicando a força, força é uma grandeza vetorial, setinha em cima. O que nós podemos descrever sobre esse vetor? Ele tem um módulo de 50 newtons, a direção dele é uma direção horizontal, sentido para a direita. Eu posso também representar a força que esse indivíduo aplica nessa pedra. Então, eu uso um vetor, o vetor F2. O que eu posso dizer sobre esse vetor F2? Ele tem um módulo de 50 newtons, direção dele é a mesma, direção horizontal, só que o sentido para a esquerda. Perceba que esses dois vetores, o de cima e o de baixo, eles estão na mesma direção horizontal, porém sentidos opostos.
E o último desenho, você tem um garoto que puxa um objeto através de uma polia, tá? Nesse caso, ele também tem uma força. A gente representa a força que esse indivíduo está fazendo por uma força F3. Então, essa força F3 que está sendo aplicada nesse bloco, ela tem um módulo de 50 newtons. A direção agora é diferente, é uma direção vertical, sentido para cima. E se eu tiver várias forças atuando num sistema? Imagine que eu tenho uma caixa onde eu aplique 5 forças, cada uma apontando numa determinada direção. Será que eu vou ter que fazer um cálculo para cada força? Lógico que não. A ideia aqui é a seguinte, é eu pegar essas 5 forças e substituir essas 5 forças por uma única, que vai surtir o mesmo efeito que as 5 que lá estão. Essa é a ideia de resultante das forças, ou simplesmente força resultante. Então, a força resultante é uma força única, que tem a capacidade de substituir todas as forças que estão atuando no meu sistema. Eu tenho 5 forças, eu troco essas 5 forças por uma só. E o que vai ser? O que é essa força resultante? Na verdade, ela é uma soma vetorial de todas as forças atuantes. Então, eu tenho 5 forças aplicadas, né? F1, F2, F3, F4, F5. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma soma vetorial. Vou pegar o primeiro vetor, vou somar para o segundo, vou somar para o terceiro, até chegar no último. Desde que eu estou falando de soma vetorial, não estou falando de soma de módulo, não estou falando de soma numérica. Numa soma vetorial, nem sempre 2 mais 2 vai dar 4. Por quê? Cada vetor tem uma direção. Então, dependendo da direção, dependendo do ângulo, eu vou ter uma resultante um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então, lembre-se disso. Numa soma vetorial, nem sempre 2 mais 2 vai dar 4, porque depende do ângulo entre os vetores. Então, eu vou fazer a soma vetorial. Muitos livros apresentam uma simbologia que é estranha para alguns alunos, né? Esse símbolozinho aqui significa somatório. Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que isso. A força resultante é o somatório de todas as forças que estão atuando. Eu estou somando F1, mais F2, mais F3, mais F4, mais F5, até chegar na última força. Então, eu faço essa soma vetorial e essa soma vetorial ela vai ser equivalente à nossa resultante das forças. Então, vamos supor aqui na prática um balão que está subindo. Sobre esse balão, eu tenho 2 forças atuando. Eu tenho a força de ascensão, o ar quente, né? Que vai fazer esse balão subir, representado pelo vetor F1. E eu tenho a força com que o vento está empurrando esse balão. Uma força representada pelo vetor F2 na direção horizontal. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma soma vetorial, F1 mais F2. E dessa soma vetorial, esses 2 caras aqui vão morrer e vai ficar um único vetor. Ou seja, esse cara aqui, ó, sozinho, equivale à combinação desses 2. É isso que nós chamamos de resultante das forças, ou simplesmente força resultante. É uma força única, capaz de substituir as demais forças atuantes. E como é que vai ser feito esse cálculo para calcular a resultante das forças? Para isso, nós vamos usar um método chamado de método da regra do paralelogramo. Bom, se eu quero substituir vetores por um único que seja equivalente, o que eu tenho que fazer? Uma soma vetorial. Então, eu vou pegar 2 vetores, o vetor A e o vetor B. Então, eu pego o vetor A e vou colocar o vetor A coincidindo a sua origem com o vetor B. Perceba que entre o vetor A e o vetor B existe um certo ângulo entre eles. Muito bem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esses 2 vetores e substituir por um que vai surtir o mesmo efeito. A questão é, aonde eu vou colocar essa resultante?
Será que eu vou colocar no meio entre A e B? Mais para o A, mais para o B? Eu tenho que saber aonde eu vou colocar. Qual é a direção desse vetor resultante? Então, o macete é o seguinte. Eu vou pegar e vou traçar duas retas paralelas. Uma reta paralela ao vetor A e outra reta paralela ao vetor B. Então, pego aqui o vetor B, traço uma reta paralela, coloco aqui em cima. Faço o mesmo com o vetor A, traço uma reta paralela e perceba que eu fecho um paralelogramo. Para que isso? Para identificar aonde vai estar a direção do vetor resultante. E esse vetor resultante ele vai ter a direção da diagonal desse paralelogramo. Então, eu vou substituir o vetor A e o vetor B por esse vetor R. Ou seja, o vetor R equivale à soma vetorial de A e B. O vetor R equivale ao nosso vetor resultante. Alex, e como é que é o cálculo matemático? O cálculo ele é feito por uma formulinha um pouquinho feia, mas não tem nada de difícil. Isso aqui é uma mera substituição. Você vai pegar o valor, o módulo do A, o módulo do B e o valor do cosseno desse ângulo. E vai simplesmente substituir na fórmula. Não tem nada demais. A fórmula parece que é um bicho de 7 cabeças, mas quando chegar o momento de se fazer exercícios, vocês vão ver que não tem nada demais, é uma conta bem simples, né? Lembra até o produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A diferença é que você tem um cossenozinho aqui, né, para diferenciar do produto notável que vocês geralmente aprendem lá no 8º ano. Muito bem. É importante gravar esse valor do cosseno? Galera, isso é dado, tá? Qualquer prova de física que houver uma constante, o cara vai ter que dar esse valor para vocês. Bom, mas eu estou dando aqui justamente para facilitar a vida de vocês no futuro exercício. Então, o cara vai dizer que o ângulo é de 30 graus. Então, você já sabe que aqui, no lugar desse cosseno, vai entrar a raiz de 3 sobre 2. Ah, o ângulo é de 60 graus. Vai entrar 1 sobre 2. Simples, é uma conta simples, não tem um bicho de 7 cabeças, tá? Volto a falar, não há a necessidade de gravar constante. Qualquer prova, esses valores são dados para o candidato, tá? Bom, e por último, aonde aponta a direção e o sentido do vetor resultante? Ele vai ter a direção e o sentido da diagonal do paralelogramo. Então, aqui, ó, a reta tem a direção da diagonal e aqui, ó, sentidozinho do nosso vetor resultante. Tranquilo? E se você gostou desse vídeo, vai lá, faça um comentário, curta a nossa página, se inscreva no canal se você ainda não fez e não esqueça de apertar o sininho para você continuar recebendo as atualizações do nosso canal. Até a próxima e um grande abraço!